mais técnicas de escalonamento de tarefas, uma extremamente importante e hoje adotada em vários sistemas diferentes é a solução de pool de threads, que a gente vai ver em mais detalhes nesse vídeo. A ideia do pool de threads é simplificar a tarefa de paralelização, de assinalar as tarefas para as threads. Então a gente já viu que a primeira etapa é dividir o problema em dados ou funções, né, com a decomposição do domínio ou a decomposição em funções, para a gente identificar quais as partes do problema que a gente pode paralelizar. E aí a gente tem que fazer o assinalamento dessas tarefas para threads. Em um outro vídeo a gente viu algumas formas de fazer isso, mas ficou faltando o detalhe de como é que a gente faz essa distribuição de forma dinâmica em tempo de execução. Para isso, vamos considerar o problema de particionamento dinâmico que a gente já viu no outro vídeo, usando o exemplo das curvas de Mandelbrot. Então, para calcular essa figura de Mandelbrot, a gente pode dividi-la em partes e assinalar cada parte por um processador. Só que algumas partes, principalmente aquelas que têm pontos pretos nessa figura, exigem muito mais tempo de processamento do que as outras. Então, uma coisa que a gente pode fazer é, toda vez que uma thread encontra uma área que precisa de muito processamento, ela vai e divide a tarefa com outras 3 threads. Quer dizer, ela pega aquela região, divide em 4 e assinala para outras threads. Então a gente identificou aqui que seriam essas áreas aqui na hora que estava executando, e as threads responsáveis por essas áreas identificaram que tinha muita carga, dividiram em regiões menores, assinalaram, e aí outras threads podem pegar essas áreas para processar na hora que elas terminam de processar uma área dessas outras que era mais simples. E aí ainda tem áreas aqui dentro que podem ser mais difíceis ainda. Então essas áreas mais difíceis, as threads podem decidir que elas querem dividir de novo e criar novas subthreads. Para poder fazer isso, a gente tem que ter uma forma de atribuir threads para tarefas ou tarefas para threads à medida que elas vão aparecendo. A gente viu também o caso de busca exaustiva, onde eu tenho uma árvore de possibilidades que eu tenho que avaliar, e eu só vou saber quais as partes dessa árvore que eu tenho que avaliar em tempo de execução. Então, eu posso ir assinalando para threads, e essas threads vão pegando cada uma tarefa para executar à medida que elas vão terminando com tarefas anteriores. Isso também é uma aplicação comum de particionamento dinâmico. Uma outra aplicação desse tipo de distribuição de tarefas acontece num domínio completamente diferente, que é o de servidores em rede. Então a gente tem um servidor que tem uma interface de rede para se comunicar com os clientes, e ele tem uma thread especial que a gente chama da thread de listen, que identifica quando alguém quer conectar com o servidor, e ela cuida de disparar novas threads para atender cada cliente. Então chega um cliente, ele conecta na thread de listen, essa thread listen vê que ele está pedindo alguma coisa e ela cria uma thread trabalhadora para conversar especificamente com aquele cliente que chegou. Agora isso continua várias vezes. O cliente chega, conversa com a thread listen dispara uma nova thread, chega um outro cliente, uma nova thread é criada, chega um outro cliente, uma nova thread é criada. Isso vai continuando enquanto novos clientes aparecerem e for possível criar novas threads. Num certo ponto, a gente chega na capacidade do servidor em termos de threads, e aí cada thread vai atender o seu cliente, vai continuar atendendo o seu cliente na medida que for necessário. Nesse caso, como nos anteriores, a gente tem essa noção de que eu tenho vários trabalhadores e eles vão atendendo as demandas à medida que elas aparecem. Para solucionar esse tipo de problema, de fazer essa distribuição em tempo de execução das tarefas, a gente usa uma solução que é chamada de pool de threads. Então, no pool de threads, a gente tem uma fila de tarefas, onde a gente vai colocando ali elementos que descrevem cada tarefa que tem que ser executada. Pode ser um pedaço do gráfico de Mandelbrot, pode ser uma posição da árvore de busca, pode ser uma conexão nova de um cliente num servidor web. Essas coisas vão entrando na fila, e a gente tem um pool de threads, que é um conjunto de threads que já foram criadas e estão lá prontas para atender as demandas que forem necessárias. A partir de agora,
demandas entram nessa fila, são assinaladas para algumas das threads que processam as demandas, outras tarefas chegam, vão sendo assinaladas para as threads enquanto for necessário. Então essa solução tem um fluxo contínuo de tarefas que chegam na fila e um fluxo contínuo de threads que vão na fila para buscar alguma tarefa para executar. Um detalhe importante nessa solução é que a fila de tarefas ela tem formas diferentes de ser implementada. Fila centralizada, filas distribuídas ou ainda soluções adaptativas que combinam essas duas soluções. A fila centralizada é o que a gente também chama de fila compartilhada. Então, nesse caso, a gente tem um pool de threads e a gente tem uma fila só que vai atender todas essas threads. O que acontece agora é que tarefas chegam, entram na fila e vão sendo distribuídas da fila para cada tarefa que está disponível, são executadas e as tarefas geram resultados ao final. Esse tipo de solução é simples de implementar. Eu tenho só uma fila, todas as threads vão lá nesse mesmo lugar para buscar tarefas. É simples de descrever isso. Mas tem um overhead de sincronização, porque todo mundo tem que ir na mesma fila, e aí eu posso ter condições de corrida no acesso a essa fila de tarefa com frequência e que vão precisar de exclusão mútua para ser resolvidos. Para evitar esse tipo de sincronização frequente, muitas soluções optam por filas independentes para cada thread. Então, nesse caso, cada thread tem sua fila separada e aí eu preciso de uma política de distribuição de tarefas. Como é que eu faço para distribuir? Cada tarefa que aparece eu já coloco direto numa fila ou eu deixo essas tarefas antes num conjunto que vai acumulando tarefas por um tempo e depois eu pego e distribuo um tanto para cada fila. Tem algumas soluções diferentes nesse caso. Mas a ideia aqui é que agora as tarefas chegam, vão para cada uma das filas e de lá elas são atendidas pelas várias threads que vão gerar os seus resultados. Quando elas terminam, elas voltam e buscam outras tarefas de cada uma das suas filas. Esse tipo de solução exige que a gente defina antecipadamente qual que é a política de distribuição. Quando uma tarefa é criada, onde que ela vai ser colocada? Em que fila que ela vai? Ou ela vai ser colocada em uma outra fila que vai esperar um certo tempo para juntar um punhado de tarefas para eu distribuir as tarefas para cada uma das threads? Tem soluções diferentes nesse caso que exige uma definição de como que esse negócio vai funcionar. E essa solução tem um problema que é o risco de desbalanceamento. Se eu tiver uma thread que recebe tarefas mais simples do que as outras, ela vai terminar primeiro e ela pode acabar esvaziando a fila dela. Ou eu posso ter processadores com capacidade diferente, um está mais ocupado do que o outro, e eu acabo tendo desbalanceamento nessa fila. Quando isso acontece, ou a gente deixa o desbalanceamento e tenta que a política de distribuição acabe preenchendo essas filas, ou a gente pode adotar uma solução que é o que a gente chama de work stealing. Então vamos considerar que a fila do meio, nesse caso, esvaziou. Então agora as minhas 3 threads que estão aí vão procurar por tarefas para poder executar. Só que a thread no meio não vai achar porque a fila dela está vazia. As outras duas vão receber tarefas e quando a thread no meio verificar que ela não tem uma tarefa para executar, ela vai fazer o que a gente chama de work stealing. Ela vai pedir para uma das outras filas uma tarefa e vai tirar uma tarefa que já tinha sido assinalada por uma outra thread. Então, nesse caso, a thread pede uma tarefa e vai continuar fazendo isso se ela continuar vendo que a fila dela está vazia. A forma como ela escolhe de onde pedir uma tarefa é dependente da implementação. Mas o importante nesse caso é que, se a fila continuar vazia, a thread tem uma solução para não ficar parada tanto tempo. Obviamente, isso aumenta a complexidade da implementação. Uma última observação sobre a implementação de soluções do tipo pool de threads é como é que a gente define qual que é o tamanho de um pool. Porque quando a gente cria uma thread para cada tarefa, a gente vai criando tarefas e vai criando threads para cada tarefa que aparece enquanto precisar. Quando a gente faz divisão estática, a gente fala, vamos ter 4 threads. E aí a gente fixou ali e não muda mais. Como é que funciona no caso do pool? No caso do pool, a definição do número de threads que vai estar ali dentro
pode ser feita basicamente de duas formas. Ou a gente tem um pool dinâmico, onde eu defino o número máximo e o número mínimo de threads que pode ter no meu sistema e vou lidando com isso de forma dinâmica. Então, quando a carga começa a subir, eu estou com um número pequeno de threads, eu vou criando novas threads à medida que a demanda aparece. No momento que não tem demanda e ficou ali no meio entre máximo e mínimo, eu deixo aquele tanto de threads que está ali. Se começa a aparecer demanda de novo, eu começo a criar mais threads até que eu chego no limite máximo. Se eu chego no limite máximo de threads, aí eu não vou criar mais. Se eu tiver mais tarefas chegando, eu vou ter que colocar na fila de tarefas e deixá-las esperando na fila de tarefas. Um caso extremo é que essa fila pode estourar. Aí, cada tipo de aplicação tem que determinar o que vai fazer se essa fila estourar. Mas se ficar em condições razoáveis, depois de um certo tempo, acaba que eu, com o máximo de threads, acaba que eu consigo atender as requisições e em algum momento essa fila vai começar a esvaziar. À medida que a fila vai esvaziando e eu vejo que eu estou ficando com threads ociosas, essas threads podem terminar a execução, verificando se eu tenho um número de threads que ainda está acima do limite mínimo definido para aquele pool. Então eu posso de novo ir diminuindo até chegar naquele limite mínimo. Com isso eu tenho um compromisso ali, eu não tenho que criar threads toda vez que aparecem tarefas, mas eu posso, quando eu já tenho um certo número de threads e eu vejo que a carga está aumentando, eu posso aumentar um pouco o número de threads para poder atender essa carga. E também na hora que chega num certo limite, que por exemplo é o mais adequado para o meu processador, eu não vou ficar criando mais threads desnecessariamente nesse caso. A outra opção, que é mais simples de implementar obviamente, é um pool estático. E nesse caso eu simplesmente defino, o meu pool vai ter 10 threads, por exemplo. E aí elas são todas criadas logo que a aplicação começa e ficam num processo de verificar a fila. Tem trabalho na fila? Elas pegam o trabalho e executam. Não tem trabalho na fila? Aquela thread que não encontrou trabalho bloqueia e fica esperando aparecer alguma coisa na fila para ela executar. Se todas as threads estiverem ociosas, todas elas vão estar esperando por alguma coisa para chegar na fila, e aí eu tenho que ter um sistema de sincronização para tratar essas situações. Esse é um modelo clássico de execução com pool de threads. Esse tipo de solução é extremamente popular hoje em sistemas de processamento de alto desempenho e principalmente em sistemas de servidores web. Com esse esquema eu consigo lidar com variações na carga sem, por outro lado, ter um overhead muito grande toda vez que eu encontro uma demanda maior ou encontro um punhado de threads que fica completamente ociosa. Com isso eu tenho um compromisso interessante e vocês vão encontrar esse tipo de solução muito em servidores web, mas também pode ser usado em sistemas de processamento de alto desempenho.